Mas veja que esse sistema, ele também pode vir aqui e fazer o corte aqui e um corte aqui. E nesse caso, em vez de tirar um gene humano, ela vai tirar um gene ou genomas do vírus, de dentro do genoma. Literalmente restaurando o genoma, que agora a célula pode se replicar sem ter o vírus integrado. Então, basicamente, tem várias formas da Cas9, do RNA guia, no sistema CRISPR, combater um vírus. Bem, isso aqui é uma imagem de uma empresa norte-americana, nos Estados Unidos. Eu falei para vocês que muitas vezes o vírus ele pode se integrar no seu genoma. Então vamos supor novamente que agora, Eric, né? Vamos supor que esse aqui seja o genoma do Eric. Perfeito, pessoal? Um livro com várias partes. Aí eu abri aqui numa parte aqui, um capítulo qualquer que fala sobre a formação do pé do Eric. Então, esse aqui é o genoma do Eric, e um capítulo qualquer aqui fala sobre como eu devo construir o pé do Eric. Só que o vírus, ele pode se replicar na célula, mas ele também pode entrar no livro do Eric e se integrar aqui dentro. Se ele faz isso, vai ser ruim. Veja que, em alguns casos, isso acontece, mas não apenas em seres humanos, em animais também. Os porcos, por exemplo, eles também têm genomas. E dentro dos seus genomas, muitos vírus estão ali dentro. Só que existe uma ideia de se fazer xenotransplante. Alguém tem alguma ideia do que seja um xenotransplante? Xenotransplante eu ouvi falar já, mas xeno agora pegou difícil, né? Seu nome é? Mateus, alguma ideia que seja xenotransplante? Menor ideia, né? Pois é, o que é um xenotransplante? É você fazer um transplante entre espécies diferentes. Por exemplo, isso aqui tem um porquinho, você pode pegar o coração do porco e colocar numa pessoa. Sim, é verdade, chamado xenotransplante. Bem, veja só. Que coisa estranha, né? Veja só, vamos supor que você está precisando de um coração. E você não encontra um doador que seja compatível com você. E você está ali nas últimas. Você precisa de um coração. Uma saída para isso é usar coração de porco. Isso é possível tecnicamente falando. Não apenas o coração, mas também o pulmão, pâncreas, rins e outros órgãos. Bem, por que isso? Porque o coração de porco, mais ou menos, parece com o nosso. Tem como você fazer essa troca. Mas como eu falei para vocês, o problema é que dentro do genoma do porco, também existem vários vírus lá dentro. E se você está doente, precisando de coração, aí você pega um coração de porco, mas nesse coração de porco, com as células de porco, tem um monte de vírus de porco, vai colocar dentro de você, vai que esses vírus voltem e te causem uma doença. O que essa empresa está fazendo, então, está propondo? A ideia dela é manipular as células do porco, manipular os genes do porco e o genoma dele, de tal forma que a enzima Cas9 agora, ela possa identificar onde estão esses genes que estão dentro do genoma, cortá-los, retirá-los e, entre aspas, purificar esse genoma do porco. Então, esses porcos agora que essa empresa pretende fazer seriam porcos, entre aspas, geneticamente ou celularmente mais limpos, porque eles não têm esses vírus integrados dentro do seu genoma. Deu para entender? Ok? Isso aqui é um exemplo de um porquinho real. Esses porcos já foram manipulados geneticamente. Não são exatamente esses porcos, mas eles também já foram manipulados por CRISPR. Bem, uma coisa, e esse trabalho é muito interessante, ele mostra como você consegue manipular animais. Veja só, o que nós temos aqui é um rato albino. Ele é branquinho. Se você, basicamente, pegar a enzima, a tecnologia de CRISPR, para cortar o gene envolvido com o albinismo, e, simultaneamente, você introduzir
uma versão normal desse gene, que eu fiz com o Eric. Eu cortei o Eric e depois inseri uma versão sorridente dele. Se eu fizer isso aqui nesse caso, cortar esse gene e simultaneamente com a enzima eu colocar um gene normal para pigmentação, esse camundongo, esse rato, ele vai gerar uma prole ou filhos totalmente assim. E o oposto, de certa forma, é verdadeiro. Se eu pegar um rato, tem a pigmentação normal e fizer essa modificação, veja que nem 100% dos ratos ficaram brancos. Um ficou branco, um ficou aqui com partes brancas e partes pretas, e outras ficaram totalmente pretas. O que essa imagem diz para a gente? E ela é bem visível. Ela quer dizer o seguinte, que é possível, sim, você manipular genes de maneira precisa e alterar a aparência física, no caso de camundongos, com a pigmentação. Mas alguns outros tipos de modificação, que seria a oposta, nem sempre funcionam bem. Isso aqui tem motivos, tem explicações, que são um pouco mais profundas, que não vem aqui ao caso. Mas isso aqui mostra para a gente, basicamente, que a tecnologia funciona muito bem. E veja que só a cor foi alterada. Você vê que o rato não perdeu a cauda, ele não perdeu os olhos, ele não ganhou chifres, ele não ganhou a pata adicional. Ou seja, eu não alterei outros genes. Eu basicamente, simplesmente, alterei a cor deles. Bem, isso também pode ser feito, por exemplo, em plantas. Esse aqui é um experimento feito em laboratório. Essa aqui é uma planta normal. E essa aqui são plantas em que foram manipulados genes envolvidos com a coloração. E veja que elas ficaram basicamente, entre aspas, albinas. Bem, você olha assim, mas Tiago, o que eu vou fazer com uma planta branquinha? Nesse caso, é simplesmente uma demonstração de que a técnica funciona. Mas alguém saberia dar algum exemplo real de utilidade dessa técnica na agricultura? Evitar doenças, ou seja, tornar as plantas resistentes a pragas, vírus. Perfeito, esse é um ótimo exemplo. Alguém sabe mais algum outro exemplo? Diga, por favor. Seu nome é? Luan? Juan. Exatamente, você antecipou o slide que eu ia passar. Exatamente, veja só. Isso aqui é um tomateiro normal e um mega tomateiro. Veja, se nós conseguirmos manipular essa informação que está dentro das células, no caso do tomate, para que essa planta seja super produtiva, literalmente esse é um dos caminhos para você combater, por exemplo, a fome. Não é o único caminho, mas é um dos caminhos. Basicamente, a produtividade ou o número de frutos produzidos por uma planta, ela tem base genética. Novamente, muitas vezes você trabalha com esse tipo de milho e com esse tipo de milho. Veja, que se você ficar plantando esse milho o resto da sua vida, você só vai ter milho assim. Mas se você pega esse milho e faz, basicamente, ensaios de CRISPR e tenta manipular a informação genética, eventualmente você pode ter milhos desse formato. Então, basicamente, na agricultura, você pode produzir plantas que sejam resistentes a vírus e a pragas, ou você pode produzir plantas que sejam super produtivas. Bem, e esse caso aqui é um caso muito interessante.